E aí eu tenho os dois tipos, AVC isquêmico e AVC hemorrágico. O que que é o AVC isquêmico? Então, olha aqui, ó, um trombo, ele se desloca e ele acaba, olha, obstruindo, entupindo, né? Ele entope e o sangue não passa para lá. E aí essa região aqui vai ter morte encefálica, porque as células não estão recebendo nutrientes, não estão recebendo oxigênio. E da onde que veio esse trombo, esse coágulo? Enfim, diversas situações, né, do nosso corpo, algum coágulo que se deslocou, né, alguma placa de gordura também pode causar essa obstrução, bolhas, né, acidentes de mergulho também podem causar essa obstrução, então podem ser causas diversas que vão causar aí esse entupimento. Então, isquêmico, produzido por obstrução parcial ou total da circulação sanguínea. E o hemorrágico é quando a gente tem o quê? O rompimento de uma artéria. E aí, além de não chegar sangue nessa outra parte, porque está rompido, além de não chegar sangue, ainda tem o perigo desse, desse derramamento, né, de sangue, desse acúmulo de sangue aqui que vai aumentar a pique, né, a pressão intracraniana. Então, vamos lá. AVC hemorrágico. A gente tem o rompimento da artéria, a área ali do encéfalo que vai ficar sem receber oxigênio, aumento da pressão intracraniana, e ali um exemplo, né, ou é o próprio AVC, ou o rompimento de um aneurisma, né, a dilatação de uma artéria cerebral, vai causar o AVC hemorrágico, ok? Dúvidas da diferença do AVC isquêmico para o hemorrágico? Como é que a gente sabe que uma pessoa está tendo um AVC? Então, lá no infarto, a gente falou dor no peito, dor precordial, queimação, a dor que vai irradiando, uma dor opressiva, né? No caso do AVC, o que que a pessoa sente? Então, a pessoa pode ter tontura, pode ter muita dor de cabeça, pode ter uma convulsão. A gente vai falar de convulsão ainda hoje. Então, devido ao cérebro, parte do cérebro ficar sem receber oxigênio, a vítima pode ter uma convulsão também. E, além disso, existe uma escala, né, pré-hospitalar, que a gente fala de Cincinnati, que foi do médico que criou essa escala, que a gente consegue perceber que a vítima está tendo um AVC. Através desse mnemônico, dessa sigla aí, né, SAMU. O que que seria o S? Sorriso, sorria, né? Quando a pessoa sorri, a boca dela fica torta, ou seja, somente metade da boca, né, que sorri. A outra metade vai ficar para baixo. Então, ao sorrir, a vítima não vai ter um sorriso igual, vai ficar com a boca torta. Você pede para essa vítima te abraçar ou para levantar os braços. Ela não consegue levantar os dois braços. Na cabeça dela, ela está levantando os dois braços, mas ela só vai conseguir levar um. Então, também é um exemplo de AVC, né? Um indício de que essa pessoa está tendo um AVC. Você pede a ela para falar ou para cantar uma música, para ela falar uma frase completa ou para ela cantar uma música, ela vai começar a se embolar nas palavras. Blá, blá, blá. Embola mesmo, embola a língua. Na cabeça dela, ela está falando certo. Na cabeça dela, ela está falando normalmente. Mas aí você fala, meu Deus, essa pessoa está falando tudo embolado. Então, reparem que a gente tem que estar prestando atenção em tudo que está acontecendo para entender esses sinais e sintomas. E o U de urgente. Urgente por quê? Porque eu preciso o mais rápido possível do suporte para essa vítima. De preferência, suporte avançado, ligar para o SAMU. Porque na cena ali já vai conseguir fazer o uso de algumas medicações, já vai fazer a transferência para um hospital de referência. Tá bom? Então lembre sempre disso. Sorriso, vai estar torto, não consegue levantar os braços, então você pedir para te abraçar, ela não vai conseguir. Vai falar embolado ou cantar uma música embolada e eu preciso de acionar sempre o SAMU, que tem um suporte avançado ali na cena. Dúvidas de AVC? Podemos passar? Vou passar, hein? Qualquer coisa, se vocês quiserem trazer casos, podem falar aí. Situações, podem ir complementando ou interrompendo a hora que vocês quiserem, tá bom? Então, beleza. Falamos então de infarto,
infarto agudo do miocárdio, o que que a pessoa sente, sinais e sintomas, dor precordial, aperto no peito, dor que vai irradiando, né? Falamos do AVC, a pessoa começa a ver embolado, sente dor de cabeça, pode ter desmaio, né, convulsões, não vai conseguir sorrir, não vai conseguir abraçar, vai falar tudo embolado, ok? Tratamento, ó, caminhar para o socorro o mais rápido possível, né? Acionar o SAMU, que tem um suporte melhor ali para aplicar medicações na cena. Agora a gente vai falar da convulsão. A convulsão, gente, ela é uma emergência que pode ter causas diversas, a gente vai citar algumas aqui. Mas o que que é a convulsão? Tentando explicar de uma forma mais simples aqui possível, né? A convulsão, ela é uma desordem neurológica. E por que que está acontecendo essa desordem? Por alguma causa, que são as causas que a gente vai aprender. Então, é como se o cérebro, o nosso tic-teco aqui, ó, ele desse tilt. Ele não consegue continuar trabalhando normalmente por causa de algo. E esse algo a gente vai citar quais são as possíveis causas, né? Vou dar um exemplo nesse spoiler agora, né? Febre alta, temperatura do corpo muito alta. Pode gerar uma convulsão? Pode, principalmente em crianças. Ah, mas por que que uma febre alta vai causar a convulsão? Porque a convulsão é uma desordem neurológica. Os nossos neurônios estão acostumados a trabalhar quanto? 36, 37 graus Celsius. Ah, tá dando 38, 39, 40, ó, tic-teco. Vai dar tilt. E qual que é o reflexo no nosso corpo? Essas contrações involuntárias, que é a convulsão. Então, a convulsão são contrações involuntárias, a pessoa não está querendo se contrair por inteiro, é involuntário, numa crise que dura algum certo tempo. Depois que a crise passa, a vítima entra num estado de relaxamento total. Né? Relaxamento total. Inclusive, pode relaxar os esfíncteres também, a pessoa fazer cocô, fazer xixi. Né? Ela também pode haver esse relaxamento dos esfíncteres. Então, convulsão é isso, é uma resposta a uma desordem neurológica do nosso corpo. E a gente vai aprender como que a gente trata, o que que a gente pode fazer para tratar, né? Aqui uma imagem mostrando uma vítima tendo uma convulsão. O que que a gente consegue perceber dessa imagem? Essa vítima, ela está se contraindo, né? Então, ela está em contração ali dos músculos dela. Essa contração, gente, ela é involuntária. Ela não está querendo fazer essas contrações, né? Ela começa a babar. Por quê? Porque ela não deglute, ela não está engolindo. Então, durante essa crise, ela produz muita saliva e, como ela não está engolindo, não está deglutindo, começa a sair muito líquido aqui para as laterais. Qual é o perigo disso? O perigo é a vítima engasgar. Se ela tiver de barriga para cima, ela pode broncoaspirar, né, que é o engasgo praticamente, né? Ela pode broncoaspirar. Então, com essa vítima, a gente não vai deixar ela de barriga para cima, né? Porque o risco dela broncoaspirar é grande. Então, a gente sempre vai manter essa vítima de lado. Sempre, né? Se possível, a gente segura na cabeça da vítima, mantendo ela de lado. Posso colocar ali alguma bolsa, se eu tiver algum travesseiro. Por que eu protejo a cabeça? Porque a cabeça ficar se debatendo é mais perigoso. Os braços, pernas, não, pode ficar se debatendo ali, mas a cabeça a gente tenta proteger ao máximo. Viro de lado para não ter o risco do engasgo, ok? Não tento segurar braços, tá? Não tento puxar a língua, nada disso. Isso é uma cultura popular nossa, de que a língua enrola. A língua não enrola, né? A gente não tem a língua igual aquela língua de sogra. E você sopra e depois a língua vem, né? Não, nossa língua não é assim, né? Ela não volta, ento- ela não obstrui, né? A gente comentou no ar, né, das vias aéreas, que a língua, ela só obstrui a via aérea em algumas situações muito especiais, que é a vítima totalmente inconsciente, que aí a língua pode cair para trás e obstruir. Mas se a vítima está se contraindo, ela está consciente, não tem como a língua relaxar e cair para trás, não tem como. A língua é um músculo, né? Então a língua também vai estar contraído. E a pessoa, por não deglutir, vai ter essa espuminha aqui na lateral.